Então, aqui, gente, eu vou mostrar alguns exemplozinhos, né, para a gente ter uma ideia, fazendo essa comparação de tinha no procedimento no papel e como que ele fica no aplicativo com esses recursos, né? Então, lá em cima a gente tem o topo, né, o nome do relatório, e a gente já vem lá, cliente, o tipo de atendimento, então se é por contrato, se é avulso, se é um serviço aí programado, de rotina, solicitado, data da visita, horário e tempo da visita. Então, vamos pensar que esse é o papel que o técnico leva, e ele tem que preencher tudo isso à mão. Então, já inicia ali quanto tempo ele já leva para preencher isso aqui, né? Embaixo tem os serviços realizados. Então, o que foi, né? Foi uma instalação básica, uma instalação adicional, foi uma limpeza, uma troca de filtro. No digital, a gente tem essa parte inicial ali toda preenchida automaticamente. Então, tudo isso ajuda ali o técnico a não ter que ficar preenchendo. Então, gera economia de tempo. E a confiabilidade também, né? Porque entre eu preencher a data ali da minha visita, colocar um horário de início e isso já ser pego automaticamente pelo sistema, olha a diferença de confiabilidade que eu estou transmitindo para o meu cliente, né? Então, se vocês verem ali no relatório azulzinho, que foi um modelo gerado no Produtivo, a gente tem as informações da empresa geradas automaticamente, do seu cliente geradas automaticamente, ali o linkzinho, né, que a gente falou da abertura de chamada, então o teu cliente recebe o PDF, ele já pode clicar ali e abrir um novo chamado, já cai lá para você como gestor. Informações do serviço, então eu tenho o horário. Aqui depende muito de cada empresa, essas informações que estão aparecendo, elas são personalizáveis, tá? Inclusive essas automáticas aqui. Então, eu posso colocar se eu quero que apareça o horário planejado ou não. Mas nesse caso aqui a gente tem. Então, qual que foi o horário planejado pelo gestor e qual que foi o horário de início? Tem o tempo de finalização também, nesse caso aqui, assim que a gente finaliza a atividade, também aparece esse tempozinho aqui também, se a gente quiser. Tem os totais, então nesse caso aqui é uma ordem de serviço, né? Então eu fiz lá higienização de filtro e fiz realocação do equipamento, né? E a peça que eu troquei foi o filtro. Então tem o meu serviço e tem a peça que eu troquei. Eu não tenho mais que ficar preenchendo lá no papel, como é a versão anterior, né? Eu preencho no aplicativo e o relatório já traz esse valor total aqui automaticamente. Então também não tem que ficar fazendo esse cálculo mentalmente ali, né? E também ou preenchendo, passando para o Word depois. Outro ponto muito interessante, né? A gente tem também os campos de texto, diagnóstico ali, que tem no do papel, mas tem uma grande diferença, né? No papel, às vezes, tem a questão de legibilidade, que não dá para entender o que está escrito. Tem o tempo de escrever à mão, né? Então, no aplicativo é muito mais fácil de escrever, ou eu uso o recurso por voz. Outro ponto, as fotos, né? Eu não consigo colocar num papel as minhas fotos. Ou, se eu quiser colocar foto, porque eu preciso comprovar isso para o meu cliente, eu preciso passar para um WhatsApp, para um grupo de WhatsApp, eu ficar plugando o celular no computador, né, para passar foto, e daí para achar a foto, tá? Qual que era a foto do filtro daquele cliente, né? E, assim, quantos atendimentos eu faço ali. Então aqui não, eu coloquei direto no aplicativo, já saiu no meu relatório, vocês podem ver que saiu bonitinho no campo ali também, né? As fotos saem no formato bonitinho, não saem despadronizadas. Fim do trabalho, então eu já pego o horário ali também, né? Tem o horário digital e a assinatura que a gente viu lá também. Então aqui falando um pouquinho dos recursos, mas a gente tem também a questão das cores, como vocês podem ver, né? Então, não só o formulário é personalizável, as questões são personalizáveis, mas a aparência do relatório é personalizável também. Então, eu posso dizer quais informações eu quero que apareça automaticamente, que logo eu quero que apareça. Então, lá em cima, né, a gente tem dois logos. Tem o meu logo como prestador de serviço e tem o logo do meu cliente. Então, isso já dá uma aparência bem profissional. E aqui até passo, né, a gente está num dia de reflexões, iniciamos lá com reflexão aqui também, convido vocês a fazerem essa reflexão, né? Se eu fosse o meu cliente, o que eu sentiria mais confiabilidade de receber? Esse primeiro relatório ou esse segundo relatório? Então, esse é um ponto. E também a questão de dados, né? No primeiro ali, eu tenho um preenchimento manual, então se eu quiser, por exemplo, resgatar histórico, se eu quiser ver um conjunto de dados, né? Então, eu tenho essa ordem de serviço, mas e todas as outras que eu fiz, né? Qual que é o histórico de tudo isso? Eu tenho que ficar pegando papel a papel ou vou ter que ficar passando isso para planilha, né? E vai dar um trabalhão. Aqui não, né? São todas informações digitais. Então, do horário, do cálculo de serviços, tudo isso fica ali no histórico digital e gera dados para vocês. Assim, né, o produtivo gera automático. Conforme você vai utilizando, né, todos os dados ali, os indicadores são gerados de uma forma automática. Né? Então, é algo legal. Você não precisa, nossa, preciso gerar indicadores, né, começar a fazer... Não, né, você executa ali o trabalho, né, implanta isso digitalmente
esse banco de dados vai sendo guardado ali para você tirar indicadores, seja para melhorar a sua operação ou também para apresentar isso para um cliente numa renovação de contrato. Aqui já é uma outra estruturazinha, né, e outras cores, então aqui a gente tem um outro padrão também, com informações automáticas, ali também a gente usou serviços realizados, mas podia ser outros campos. E aqui, quem se identifica, eu acho, ó, se eu fosse fazer uma aposta, temos várias pessoas que já estão usando o aplicativo, mas quem nunca viu uma ficha dessa, né, que atire a primeira pedra. Então, são modelos físicos aí bem conhecidos, bem comuns, né, que a gente tem lá, então, uma ficha de equipamento, uma ficha de manutenção, né? E geralmente elas têm essa carinha, então, de ter os itens que eu tenho que verificar, colocar um ok ou não ok, sim, não, conforme ou não conforme. Tenho ali a parte de observações e, no máximo, né, que a gente vê ali no segundo e no terceiro exemplo, tem ali o tempo de atendimento também, né, quem que é o responsável, mas todas as informações manuais. Aí a gente vai para modelos digitais. Então, aqui é um dos exemplos. Esse aqui é um PMOC, né, para climatização e refrigeração. Então, a gente vê, né, primeiro aqui que esse já é um compilado de manutenções que eu fiz para vários equipamentos, né, e essa já é uma das diferenças. No modelo físico, o que aconteceria? Eu teria que pegar o meu papel, preencher para o equipamento 1, para o equipamento 2, para o equipamento 3, né, e conferir esses itens. Aqui não, aqui eu seleciono quais equipamentos eu estou verificando, né? Ou eu faço uma manutenção para cada equipamento, mas depois eu compilo tudo isso num relatório só. Então, ali do lado, na primeira imagem, a gente vê, né, a relação dos equipamentos, e tudo isso vem do cadastro de vocês lá já, então não tem que ficar preenchendo nada no aplicativo. E depois as informações do serviço. Então, tem lá também o horário, o tempo, que a gente já viu lá nos outros relatórios. E aqui entram, né, as questões de checklist, como o Vitor também já tinha mostrado. Então, com a pontuação, quanto que pontuou, né, todos esses equipamentos ali. As fotos dentro das questões, que também é outro diferencial lá naquele modelo anterior, também não tinha como colocar foto, né? A não ser que eu subisse também essas fotos. E até aproveitando aqui sobre o PMOC, né, só lembrando que aqui a gente está focando bastante no relatório que é gerado e no aplicativo, mas toda a parte de gestão lá, né, a gente tem do PMOC, você colocar a frequência, né, quais são os itens, equipamentos que vão ser verificados e qual é o checklist de acordo com o tipo de equipamento, isso tudo é configurado lá, tá? Então é bem legal, fica bem prático, mas além, né, o PMOC não é só você ter o planejamento, mas você tem que mostrar o que está sendo feito. Então isso fica muito legal, muito prático, muito visual aqui quando você trabalha com o produtivo para ter essa comprovação aqui desse trabalho e também, né, do que foi feito, não só o verificado, mas também, né, alguma peça que teve que ser trocada, algum serviço realizado, né? Aqui a gente tem um outro exemplo de preventiva para caminhão, então só para vocês verem que esses modelos de preventiva ele também são totalmente adaptáveis para o segmento que vocês atuam. Então, né, para caminhão, por exemplo, vamos pensar ali que se eu faço uma inspeção diária, né, de entrada e saída de caminhão, o tanto de papel que eu tenho para eu compilar tudo isso. Ou também para uma preventiva, né, que é o caso aqui. Então, a gente vê que o modelinho digital aqui já é um outro formato, né, que eu vejo ali se tá ok ou não tá ok. Também tem uma outra personalização que é muito interessante, se vocês repararem na segunda imagem ali do meio, que o step está em vermelho, porque foi preenchido, então a pessoa que estava inspecionando lá, seja um motorista ou um inspetor, né, de entrada e saída ali do veículo, ele colocou lá inexistente, então o step estava inexistente. Ele só colocou essa informação, ele preencheu entre ok e inexistente, ele selecionou inexistente. No relatório já saiu em vermelho, então isso é muito legal, porque você já bate o olho e vê qual que é o problema aqui, né? A mesma coisa com a pontuação, se vocês repararem, tá 90%. Tá 90% porque a gente não tá com todos os itens ok aqui, mas isso gera dados lá para quem tá fazendo a gestão do escritório também. Então eu entro lá no meu produtivo e eu vejo, né, quais itens que estavam não conformes. Então, o step. Então eu tenho que corrigir isso. Dá para alterar essa estrutura aqui de formulário também. Então, eu quero lá no início que o motorista tire foto da documentação, da quilometragem. Dá para fazer isso também. Podem ter vários formulários, né? Pode ter um de corretiva, pode ter um para entrada e saída, pode ter um para preventiva. Enfim, vocês vão adaptando. Pode criar formulários diferentes para veículos diferentes também, né? Se as inspeções forem diferentes ali.
Enfim, só para vocês terem algumas ideias de personalização. E aqui, né, um outro exemplo também para um outro segmento que a gente atende é sistemas contra incêndio, extintores. A gente sabe, de novo, a importância ali do vínculo com os equipamentos, dos ativos que eu estou atendendo, né, e desse histórico também. Então, a mesma coisa que a gente viu lá antes em equipamentos de climatização, dá para fazer aqui. Então, eu vou compilar num relatório as manutenções que eu fiz, por exemplo, nesse hospital, nesse prédio, né? E todos os equipamentos que eu tenho ali, todas as conformidades ou não conformidades. E lembrando dos pesos também, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, sistemas contra incêndio é crítico. Um item, né, ali com problema pode ser mais crítico que outro. Então, eu posso medir esses erros de forma diferente, como o Vitor tinha comentado. Que vocês, né, quiserem entender um pouco mais voltado para o cenário de vocês, a gente está trazendo vários exemplos aqui, né, de diferentes segmentos, diferentes tipos de uso, mas o que vocês quiserem ver especificamente para a empresa de vocês, clica ali, tá o nosso time de consultores, eles já direcionam, enfim, né, já entendem melhor o panorama de cada uma das empresas, né, cada operação que vocês fazem, serviço que vocês realizam, e aí orienta também de como utilizar, seja o modelo que a gente tem ou o modelo de vocês, como é que traz produtivo. Então, a gente avalia mais caso a caso, né? Lógico que a gente traz vários exemplos aqui só para vocês terem uma noção do que tem, mas é bem legal, assim, a gente tem todo o consultor na parte, né? Antes, né? Quando você ainda não é cliente, para a gente entender ali como que é a melhor estratégia para começar a utilizar o produtivo, e também o depois, né? Nosso time de sucesso do cliente, tem o nosso processo de implementação, que eles vão te acompanhar nos primeiros dias e semanas ali, né? Toda essa parte de configuração, te orientar de como você configura, né? Como é que você começa a utilizar, e aí também depois, né, de uma forma mais estratégica com o nosso time de gerente de sucesso. Isso durante o teste grátis mesmo, tá, pessoal? Essa personalização que a gente está propondo ali dos formulários, vocês não precisam contratar o produtivo, a gente ajuda ali durante os 15 dias que vocês têm a personalizar esses modelinhos.